Olá, boa noite. Eu sou o Biribó, hoje com o vídeo 11 de Sinking Island. Ontem, para surpresa de ninguém, encontramos o advogado morto para não revelar quem assassinou Jones. Forjaram bem mal um suicídio, sem impressão digital na arma e sem resquício de pólvora na mão do Noland. Mas, por outro lado, para surpresa de todo mundo, também descobrimos que Marco é filho e não neto de Walter Jones, que violou a nora numa das viagens de Edward. Os irmãos, aliás, sobrinhos de Marco, primeiro ficaram com pena dele pelo fato, mas logo em seguida ficaram com muita raiva porque ele seria, e ele sabe bem disso, o principal herdeiro como filho de Walter Jones. Outro aparente crime de Walter Jones teria sido mandar sabotar o avião de Edward, o que causou a morte do próprio filho num pretenso acidente. Revisando a nossa jogatina na internet, vi 3 coisas que até agora já deveria ter feito e não fiz, apesar de passar várias vezes pelos locais sem jamais perceber que dariam alguma ação. 2 coisas são no apartamento do Walter Jones, que talvez as coisas já estejam superadas porque conseguimos outras provas, e outra, que com certeza vai fazer o jogo avançar, é num vaso do lado de um dos elevadores. Já trouxe aqui para o quarto do Jones. Uma das coisas é aqui no cofre, mas a gente já sabe que foi o advogado Noland que abriu, né? Who could have opened this safe? Quem será que abriu essa caixa forte? Vamos comparar. Impressões digitais na caixa forte de Walter Jones. Quem tocou a caixa forte? Baina não. Hubert Noland. Correct match. Nolan certainly left his imprints on the safe. Sonia didn't lie on this point. Mas isso acho que já está superado porque a gente já solucionou esse enigma, né? Outra aqui no quarto dele é aqui no balcão perto da cama. Aqui. Não sei como, eu penso que eu faço tudo com tanto cuidado, mas não percebi essa mãozona aqui em cima do balcão. O que ele pegou no balcão do Jones? Manual da cadeira de rodas Gold 2005. Um manual de instruções para a cadeira de rodas de Walter Jones e o controle remoto normalmente acoplado à cadeira de rodas. Esse controle remoto desapareceu da cena do crime. É outra coisa que a gente já conseguiu também, né? A cadeira de rodas eletrônica é autônoma Ouro Gold, né, 2005, equipada das últimas melhorias da ergonomia. Daí vem todas as descrições de conforto e tecnologia, e aqui o protótipo desenhado por Rob Deckhart para o Sr. Walter Jones. Um disparador de célula fotoelétrica infravermelha que permite o controle remoto dos sensores eletrônicos de equipamentos interiores e exteriores, tais como elevadores, portas, mecanismos variados, etc. Então agora vamos lá para o 18º e 19º, onde tem os elevadores com vasos do lado. Num dos vasos deve ter alguma coisa. Também não. Ah, no outro elevador então. O que desce e que não está funcionando.
Aqui tem vaso. E ó, também tem uma baita mãozona aqui. Mas esse é mais recente, né? Mas nunca que eu iria passar de novo por aqui achando que teria alguma coisa. O que ele pegou agora? A outra parte da carta rasgada contém terríveis revelações, a maioria acerca da morte de Edward Jones. O que estará escrito na parte que falta? Não, mas agora já está completo, não está? Está. Houston, 13 de junho de 2002. Querida Isabela, tenho que fazer-lhe uma terrível confissão. O acidente aéreo que custou a vida do seu marido, Edward Jones, no seu regresso do Canadá, não foi nem suicídio nem acidente. Já sabes que o Walter Jones aceitou ficar a cargo das dívidas do teu marido, obrigando-o a trabalhar para a companhia Jones. Ele convenceu Edward para que investigasse meus assuntos em Halifax. Sei que parecerei covarde e indigno de tua confiança. Durante nossa reunião no seu hotel, tive que revelar a Edward o segredo que você me confessou, com o fim de dissuadi-lo de que comunicasse os documentos contra mim. Desafortunadamente para mim, nessa mesma noite, me chamou de novo para contar-me as conversas que havia tido com o seu pai, pedindo sua versão dos fatos a respeito da acusação de violação contra você. Walter Jones negou os fatos, mas não o convenceu. Edward caiu em desespero e na raiva. Me chamou outra vez, na manhã seguinte, para cobrir-me com seu desdém e suas acusações. O dossiê que tinha contra mim havia sido roubado nessa mesma noite do seu quarto de hotel. Eu não sabia nada a respeito. Decidi ir ao seu hotel em Halifax para falar com ele sobre o tema. Edward já havia ido de Halifax para Yarmouth, onde esperava seu avião particular. No passilho do hotel de Halifax, reconheci um dos sequazes de Walter Jones, um dos asseclas de Walter Jones, que estava falando por celular. Explicava que haviam sabotado o avião do teu marido e que o dossiê comprometedor estava em boas mãos, no momento. Não reagi por medo ou covardia. Na manhã seguinte, ouvi pelo rádio que o avião que levava a Boston, o filho do multimilionário Walter Jones, se havia estatelado no Golfo do Maine. Não fiz nada para ajudá-lo e perdi para sempre sua confiança e amizade. E daí vem aquela parte que a gente já tinha achado antes e que deve ter que juntar agora, né? Correct match. Então agora eu tenho a carta completa. Carta de Nolan a Isabella Jones sobre a morte de Edward Jones. Essa carta está em 2 e essa parte de abaixo não tem nada a ver com a carta de despedida. Só arrancaram aquela parte lá para enganar que era o bilhete suicida, né? É inútil buscar culpados em outra parte. Eu sou o assassino e único responsável pelo crime. O que fiz hoje foi para salvar minha honra e minha dignidade. E agora temos que ouvir todos os sobreviventes de novo. Nenhuma ferramenta para abrir aquela lixeira da lavanderia. Just one question. I won't be here for long. The murderer would have had us all believing in Nolan's suicide if he'd not overlooked this fragment of the letter which changes everything. Without a doubt. I don't know anything. It's your investigation, Inspector Norm. I admit that I'm surprised that Nolan had been so close to Mom.
After all, he may not have been as rotten as he seemed. Without a doubt. Thank you. I just have some questions to ask you. The murderer would have had us all believing in Nolan's suicide if he'd not overlooked this fragment of the letter which changes everything. All these revelations are making me nauseous, Inspector. It's really revolting. I only have one desire, to get out of this nightmare and to leave this cursed island forever. I understand. I would like to ask you 2 or 3 questions. The murderer would have had us all believing in Nolan's suicide if he'd not overlooked this fragment of the letter which changes everything. Let's see, Jack. What more are you looking for? This letter says that Nolan was a thief and that Mr. Jones was a murderer. Ah, well, so justice is done. That's all. Então está tudo bem para todo mundo. You made a thorough fool of me, and you betrayed us all, Lorenzo. You hid the hot air balloon from us while we were all in danger of perishing here. You were no doubt planning to escape with your dear little Baina. It's Martin who is talking rubbish, Sonia. If I had betrayed you, as you put it, I wouldn't still be here. I believe this hot air balloon is dangerous, Sonia, and I'm afraid, that's all. I don't believe you anymore, Lorenzo. It's too late. You really don't deserve our confidence. Sonia, please wait. It's not true. It's a terrible misunderstanding. No point in defending yourself. I got it. And I warn you, as soon as the questions of inheritance are resolved, you can look for another job. Is that clear? I don't understand. I believe that you would give me the honor of your friendship, Sonia. That's enough, Lorenzo. I have better things to do than argue with you. What the hell are you still doing with my wife, Lorenzo? You want to go away alone with Sonia in this balloon? Is that it? Good God, you're saying whatever comes through your head, Martin. I was talking to Sonia about the weather conditions. I'm afraid the hot air balloon will have problems flying in this crappy weather. And, in a way, we were talking about what steps to take. You're trying to make a fool of me, Lorenzo. I don't believe a word that you are saying. I saw you! Sonia and you were in the middle of a discussion about the hot air balloon, and you shut up as soon as I got there. I'll explain it to you in another way, you idiot. Here we go. Is it any clearer like this? Oh, Here. Is it any clearer now? Nobody here is taken in by your petty scheming, Lorenzo. You will pay for this. You can count on it. One would say it's heating up here. Lorenzo, you have to calm down. I will be giving the order for the takeoff of the hot air balloon. I and no one else. Did you get that? It's perfectly clear, Inspector. I need you to enlighten me on a point. Excuse me, could someone help me decipher this user's manual? Well, to be frank, I was happy to be relieved from having to figure out the wiring plans for the special equipment on Walter Jones's wheelchair. I got to admit, I didn't know much about such things. But I remember having entrusted the plan of the tower to the design office of the Herb Deckard Company. The building of it happened during my break 2 years ago, so I don't know anything more, but I'm sure that the package insert will provide you with all the information you need. Thank you. é, daquele assunto acho que ele só quer falar com os herdeiros e cônjuges. Algo no chão ali? Ali aonde? Ah, tem algo no chão aqui para ele pegar assim.
I will certainly be able to use this for something. Isso me servirá para algo. Se a Bá não presta atenção no jogo, a gente ainda estaria na introdução. Uma chave Allen. Aquela que nunca vem no tamanho certo quando a gente compra os conjuntos de chave. Às vezes não vem nenhuma chave Allen, às vezes vem 348 chaves Allen, menos a do tamanho que a gente precisa. Vamos ver agora se essa chave Allen que ele encontrou é do tamanho certo. Nunca é. Agora ele abriu aqui. Vamos ter que montar quebra-cabeça? And here is what is blocking the shredder. O cartão do Shini Simba Safari. Someone took this card. Are the fingerprints I found on Simbi Laktar's cards his? Vamos ver de quem são as digitais no cartão do Simba Safari. Da Sônia, será? Cólio, Billy, Clara, Cristina, Sônia. Palpite. Incorrect match. Palpite errado. Lorenzo? Mas o Lorenzo deu todas as informações. Incorrect match. Esse não era dos meus suspeitos. Cristina. A Bá acha que é o Billy. Eu achava que era a Sônia. Colocado o Billy, então, para ir no palpite da Bá. Incorrect match. Incorreto também. Então vamos tentar um por um. Cristina. Incorrect match. Vai ser o Marco, então. A Bá também está achando agora que é o Marco. Marco. Agora vamos acertar também. Acho que não falta mais ninguém. Falta a Baína, né? Correct match. Marco must have stolen this card from Lorenzo. Mas ainda falta coisa, né? Uma declaração que a gente ainda não pegou. Deve ser a última coisa que falta. Declaração do Marco, será? Marco e Baína? Tu, Baína? Até tu, Baína. Boa essa piada, né? De até tu, Brutus, com I tu, just have some Baína. questions to ask you. Excuse me, I am distracted. I have what I need. See you later. Ela tá lá só porque ela gosta de tomar chuva. Ela não tem... It's you again, Inspector. So, Ela não tem relacionamento nenhum com ninguém. The murderer would have had us all believing in Nolan's suicide if he'd not overlooked this fragment of the letter which changes everything. I have the impression that you are losing the thread of your investigation, Inspector. I want you to find my grandfather's murderer. This document is a new confession from Noland about his financial swindling to the tune of hundreds of millions of dollars. And it is also the proof that my grandfather was the person behind Edward Jones' murder. Do you have any idea of what I found on Simbi Laktar's keycard, Mr. Jones? No, I don't know. But get to the point, Inspector. Your fingerprints. Oh, yes? It's certainly the result of a blunder by Lorenzo. He gave me this card by mistake. He took it back from me and finally gave me the right card, but that's all there is to it. Yeah, why not? I will dig into this. Vou acreditar nisso, seu moço. Não completou, então não é essa a declaração, não. Que coisa, eu pensei que agora tinha matado a charada. Agora batem a tese de que o Lorenzo matou para proteger a Bahia.
E fez isso de propósito com o cartão para incriminar o coitado do Marco, que jamais fez algo ruim em toda a vida, em toda a face da terra. I fear I won't further your investigation, Inspector, but tell me anyway. Lorenzo, did you give this card to Marco Jones by mistake before taking it back from him to give him his own card? Well, I wouldn't swear by it, obviously. But I don't remember anything of this at all, Inspector. I can only tell you that it's been a few days since I was able to find it. I thought I'd mislaid it. I'll come back to see you. Agora completou, então, é a declaração dele. Lorenzo crê que se extraviou a tarjeta. What was Simbi Lakdar doing on the island? Marco used Simbi Laktar's card on the evening of the murder. I know that Marco Jones used the card of Simbi Laktar the evening of the murder. Okay, Jack, but you can stop looking for your Simbi Laktar in the woodwork. I've got some news on him. He was hired by the airport maintenance service in Sally 10 days ago. So he's got nothing to do with the murder of the billionaire. Check the tracks of Marco Jones. Keep me posted. In fact, Jack, be tactful with Marco Jones. He's an influential man. And this is no time to commit a blunder. Agora ele tem que ser cuidadoso para incriminar o Marco, porque o Marco é um político influente e poderoso. Marco usou o cartão de Simbi Laktar na noite do crime. Foi realmente um suicídio a morte de Hubert de Nolan? E o último ainda não abriu. Fechou a morte do Nolan. Falta um documento, que deve ser esse aqui do bilhete rasgado, né? Lorenzo assegura que Nolant não é dos que se suicidam. Carta de Nolant a Isabella Jones sobre a morte de Edward Jones. Uma imagem da carta de Nolant com a zona pelo qual entrou a bala no crânio. Um disparo a queima-roupa haveria deixado restos de pólvora na pele. A arma do crime não tem impressões digitais. E o morto não usava luvas. Não é lógico. Is the death of Hubert de Nolan a real suicide? The death of Hubert de Nolan is a murder masquerading as a suicide. Isso eu já tinha matado a charada antes de começar. The death of Hubert de Noland is a murder masquerading as a suicide. Well, Jack, you have a second murder on your hands. You haven't done yet with this nest of vipers. The two crimes are connected, that's for sure. But don't forget our priority is to arrest the billionaire's murderer. Os dois crimes têm ligação, porque, como diz Abad, tudo no mundo tem uma ligação. Mas a nossa prioridade continua sendo a morte do milionário. Há uma ou mais provas irrefutáveis da culpabilidade? Seu álibi se sustém? 3 declarações, 6 provas materiais e uma impressão digital. Por enquanto nós temos metade dessas coisas aqui. São 10 coisas, nós devemos ter 5. Recibo da luva. 3 declarações, todos deram declarações sobre o que estavam fazendo. Agora tem que pegar as declarações deles que derrubam a versão do outro, né? Mas também faltam 5 coisas que a gente tem que conseguir.
Então, enquanto a Bá não tem outra ideia, vamos seguir. A Sônia aqui, no bar, acompanhando bem numa bebida. Jack, I can't believe this. I've left like 15 messages. You're gonna think I'm crazy, but I'm waiting for you at the restaurant. I mean, you know how hard it was to get these reservations? Jack? Don't leave. I'll go in my room to be able to talk to you alone. De novo a mesma conversa? No, I assure you, I'll be back with you soon. I hope to arrest the murderer before nightfall, just to give you an idea. Then, as soon as I find a flight, indeed, as soon as I can. Basically, as soon as the helicopter brings us back, I'll join you. Jack? Of course, it'll take me some more time, despite everything, Carol. You can understand that. It's a criminal investigation all the same. Calm down. It's not going to help if you cry like this. Listen, I didn't want to worry you, but all the same, it's not going too well here, and it could even sour a little, you understand? We have some small problems with air traffic, so it's not easy to reserve a plane to leave this godforsaken island. But no, I'm not making fun of you. Of course. I'll get out of here, my darling. You know jolly well I always find a way out. Yes, I love you. Toda hora ele abandona a investigação para levar a bronca da mulher. Ou para comer um sanduíche. Agora tá todo mundo se divertindo aqui. Todo mundo não. O Billy e a Sônia. A Clara lendo revista de fofoca. Dr. Terry? It's Clara Jones. Do you have news of my father? He's not in intensive care anymore? What good news! I'm really happy. A salad with ham. Thank you very much, Doctor. Bye, Doctor. Papai melhorou. 2. Vou falar com todo mundo de novo para ver se libera a continuação do jogo. Ask me your questions, Inspector. I love crime thrillers, you know? The murderer would have had us all believing in Nolan's suicide if he'd not overlooked this fragment of the letter which changes everything. Okay, it's a long drawn-out affair. My grandfather's crap goes beyond the height of this hellish tower. So from now on, nothing can surprise any of us anymore, Inspector. I understand. Mas My life doesn't make any sense anymore, Martin. I've lost Baina's love. I've lost Sonia's friendship. I've lost my tower. My life's work. I'm sorry for the punch. I lost my head. I know I'm done for. I'll stay here. It's the best thing for me to do. You ought to take off with the hot air balloon, but I'll stay. I will stay. Hang in there, Lorenzo. Don't worry about me. You have an excellent right, I ought to know. But it's not serious. Sonia explained everything to me. I understand your reaction, and I'm not angry with you. Come now. Don't think dark thoughts like these. But I'm done for, Martin. This tower has disappeared. And I'm going with it. I leave you my place in the hot air balloon. You've got a better chance of getting out with the weight of one person less. Stop, Lorenzo. You're getting on board with us, obviously. You are talented and you'll construct other towers. And you won't have the old man Jones getting in your way. Deep down, you're a good guy, Martin. Thanks. tava só faltando levar um soco para ficar legal. Será que agora dá certo? Partimos agora? Não ia ler a solução
do último mandado. Eu também não quero estragar a surpresa. Eu tô jogando desta vez sem saber o futuro. E estou achando legal isso. Até para ser ajudado alguma vez. Vamos ver o que deixamos de pegar aqui. Ai, ai, ai. Eu olhei bem por aqui, passei o mouse e tudo, mas com a cena um pouquinho mais aberta eu não passei o mouse. Para ver que aqui tinha para pegar a luva. These gloves correspond with the sales receipt I found in the trash can of Christina and Marco. Tá aí, mais uma prova material que eu tenho pro caso. Não mexeu em nada ali. Pedaços de luvas GOM manchadas. Pedaços de umas luvas de couro bege tamanho 9, achadas no triturador de basura. Estão manchadas de um material pegajoso laranja, que é o do rifle, não é? Comparar esse material laranja com o óleo de linhaça, ou a mancha do óleo de linhaça. Correct match. Eu deixo passar as coisas, mas quando eu acho, eu sei o que fazer com elas. Mas mesmo assim, não aumentou aqui a solução do caso. E agora, então, eu tenho que falar com a Cristina? Porque era recibo dela. Ela comprou essas luvas lá em Moscou. Falar com ela, com o Marco. Eu devia me dedicar só ao laboratório forense, né? Deixar a coleta de provas para os estagiários. Deixar a coleta de provas para a BAC, presta atenção em tudo. E só analisar as provas que ela recolher. I would like to ask you 2 or 3 questions. Do you know to whom these gloves might belong? Oh, but of course, Jack. These are gloves that I bought in Moscow. A gift for Marco. What brought them to such a sorry state? I have my idea about this, but I won't say anything for now. I thank you for this information, Christina. Oh, agora andou a coisa. Tem uma declaração da Cristina, então. Cristina identifica as luvas como propriedade de Marco. Ele tenta ligar, mas nunca consegue falar com ninguém. I would like to ask you 2 or 3 questions. It seems proven that these gloves are yours and that they were used to hold the arm of the weapon used for the crime. Maybe you don't know that they carry traces of the flax oil that was found on the stock of the weapon which killed your grandfather. What might one think about all that, Marco? This is all utterly phony, Inspector. Your TV cop flights of fancy don't hold water for 1 second, okay? This tower is falling into the ocean, and we're all going to sink with it, so keep your conclusions for the lunatics who want to hear you. I, for one, want to try first to save my life and get the hell out of here right now. I understand. Sônia e Martin. Aqui vai ter alguma coisa no chão. O que vai ter no chão aqui? Embalagem de camisinha. Someone took a good deal of time, it seems. Who had the time to use these condoms? Gestor de pistas, comparação. Impressão
na embalagem de camisinha. E como está no quarto do Martin, impressões do Martin. Correct match. Martin used these condoms. E isso aumentou aqui, ó. O outro documento, então, outra impressão digital é essa dos preservativos. Mas por que que isso... Ah, vai dar um álibi, porque a Cristina estava com o Martin. Deve ser isso. Só sei que foi assim. Ah, ela disse que estava, mas de qualquer jeito ela escapa. O Marco é que não estaria com ela. Eu pus a declaração da Cristina ali, pus, né? Pus. Agora faltam mais 2 declarações e um monte de provas materiais. Agora preciso de uma declaração do Marco dizendo que Marco passou a noite com Cristina, sua noiva. Mentiroso. Falta mais uma declaração. Eu vou ouvir mais alguém? Ah, confrontar a Cristina por causa da aventura com o Martin? Verdade. I'm hoping to ask you some questions. Martin Abruzzi's fingerprints are on the condom wrapper. You are the only one here to use this somewhat exotic brand, so... You are a good policeman, Jack. Well, yes. I had a little adventure with Martin on the evening of the murder. But I beg you not to tell anything to Marco. He is really jealous, you know? Martin invited me to his room because he was having back pain, so that I could give him massage. I am very good at massage, you know? Then, I think things deteriorated a little, Inspector Norm. I confess. Well, we're getting there. You see, when you want to. Já tá levando bronca da mulher e vai querer ganhar a massagem da Cristina. Malandrão. Cristina admite que estava dormindo com Martin no momento do assassinato. Então completamos as declarações. Faltam provas materiais, 2 ou mais, né? Posso ter colocado coisas erradas ali. E é ruim que ele não vai falar com o Marco, né? Nem com a Sônia. I need your assistance to clarify certain points. Fofoqueiro! Your husband's fingerprints are on the condoms that belong to Christina. The jerk. It's true that Martin has been scarcely interested in me since we got to this damned island. He's been flirting on the sly with that little slut Christina. I pretend not to know, but I am not fooled, Mr. Norm. And when I came back to my room to tell Martin that my grandfather was dead, I smelled something. The smell of that little slut. Yes, Mr. Norm. I suspected that Christina had come to my room. I see. Isso de sentir o perfume dela no quarto, ela já tinha dito. Falar com o Martin? Completar a fofoca, né? I'd like to chat with you for a moment. Christina Bromsky is the only person to use this brand of Russian condoms, and they carry your prints. Let me save some time, Mr. Abruzzi, and tell me the truth at last. I see I'm obliged to recognize it, Inspector. I did spend some of the night in my suite with Christina, but
I am still free to spend the night with whoever I fancy, am I not? I would be very grateful to you if you could keep this to yourself. It doesn't concern your investigation, does it? And you understand that for my wife, well, it's very embarrassing. I thank you for your help. Pode contar com a minha descrição. Completou. Mas completou com a declaração dele? Mas se é a declaração dele que tem que entrar aqui, então a da Cristina tem que sair. Martin admite que estava dormindo com Cristina na noite do crime. E por que ele vai entrar na capela e mexer nas coisas se ele já tem todas as provas para a última charada? Coloquei o recibo das luvas, o pedaço da luva manchada com azeite de linhaça, o rifle, a declaração do Marco, eu acho que entra para ser contraditória com as outras, né? Dizendo que a versão dele não se sustenta, mas vamos ver. Dá para trocar e colocar a declaração dela ali. Ou primeiro colocar ali, já que a Bá sempre acerta. Estagiária. Viagem direto da Rússia para lá ou de lá para a Rússia não tem a ver com... Acho. Óleo de linhaça, lascas... The clues do not match. Mas a pistola é do outro assassinato, não é o do... The clues do not match. Há uma ou mais provas irrefutáveis da culpabilidade, no caso do Marco, seu álibi se sustém. As lascas por si só não são provas, mas a outra lasca lá não é M, é imagem, né? E imagem não entra nesse quebra-cabeça. As declarações estariam certas. Recibo de compra da farmácia lá das camisinhas. As passagens vieram diretamente desde Moscou. Isso não tem a ver com o álibi ou nada, acho. Acho que uma prova material boa seria o que ele entrou na biblioteca com o cartão do outro, mas isso não está nas provas materiais também. Claro que os traços de madeira servem. São pedacinhos de madeira provenientes da arma do crime, o tipo de madeira é idêntico, encontradas no beiral da janela da biblioteca. A digital que está aqui é a do Martin no envoltório, mas essa eu acho que tinha que ser porque quando ele pegou essa impressão, aumentaram as provas. Por isso que eu pus. Mas teria uma impressão melhor aqui. Tarjeta de acesso do Lactar com as marcas do... mas por que esse outro então aumentou a mancha vermelha quando eu peguei? The clues do not match. Alguma coisa segue errada aqui. Sim, mas eu acho que a impressão digital importante vai ser essa mesmo. Mais do que a do outro que tem as declarações. Vou voltar à declaração do Marco dizendo que estava dormindo com a mulher. The clues do not match. Sem a pistola, mas daí coloca o quê? O óleo. The clues do not match. Não. Martin admite que estava dormindo com Cristina na noite do crime.
Cristina admite que estava dormindo com Martin. Cristina identifica as luvas. Então o Marco é que está errado aqui. Colocar as provas das camisinhas aqui, em vez do óleo e esse que mostrou que a arma atirou. O recibo das camisinhas e a caixa das camisinhas. Mas daí tá falando tanto das camisinhas que a impressão digital deveria ser das camisinhas também. The clues do not match. Garrafa de óleo de linhaça. 2 recibos de farmácia. Da luva e da camisinha. 2 passagens de avião. O que tem isso a ver com o álibi dele ou com provar a culpa dele? Que jogo doido. Quer dizer, ficou doido de repente nessas soluções dos álibis e das pistas. Pedaços de luva manchados com óleo. Foto da embalagem de camisinha com as impressões. Não é essa daqui não. É mesmo a última. Das camisinhas com... Olhar a passagem no detalhe? Ticket de viagem de Cristina e Marco à Rússia na semana anterior. É uma passagem de volta a Moscou-Salé. Vieram aqui diretamente de Moscou. E... Ticket de viagem de Cristina e Marco para a Rússia, na semana anterior. Uma passagem de ida Atlanta-Moscou. E... Não perdemos nada. Pelo que eu entendi, nada a ver com a solução do crime. Are there single or multiple irrefutable proofs of Marco's guilt? Does his alibi hold? Marco's gloves in the shredder, together with Simbi Laktar's card, make him the murderer. He wasn't with Christina on the evening of the murder because she was sleeping with Martin in Sonia's room. The gloves and Simbi Laktar's card prove irrefutably that Marco Jones is the murderer of Walter Jones, who was his real father. Marco Jones forged a false alibi. He was not with his girlfriend Christina on the evening of the murder. She was cheating on him with Martin Abruzzi, Sonia Jones' husband. Marco Jones had several reasons to kill Walter Jones. Wonderful, Jack. Excellent work. Don't lose a minute. Grab that guy and keep him warm for me. The helicopter's having difficulties in Saleh. Problem with a failed rotor that nearly cost the life of 5 refugees and my pilot. He managed to land without too much damage. We're repairing it super fast and we'll take care of you. The mechanic says it'll take at least 3 hours. If you find another way of getting out of there, go for it. Okay, I'll call you. Well done again. Go arrest the jerk. Yes, I'll put myself to it. E agora, em vez de ir atrás do idiota, eu vou entrar na capela. Ele segue lá no terraço. O Marco está no estúdio de Lorenzo. Eu estive lá agora, ele não está. Ou será que isso de ir na capela era ação opcional? E eu perdi a hora. Lorenzo. Oh, shit. Lorenzo? Lorenzo!
Wake up, my fellow. Oh, my head. I have a headache. What happened to you, Lorenzo? It's Marco. He hit me. Marco has gone completely crazy, Norm. I don't understand why he did that to me. Marco! It's over, Inspector Norm! But what are you doing? As you can see, I'm leaving you, Norm! Marco, you can't abandon your entire family and your fiancée here. This tower could crumble at any second. No more tower! No other heirs! All of Walter Jones's money is mine! It's you who killed Walter Jones. I have the proof, Marco. And also Hubert de No Nolan. crime scene left! No crime left! What do you say to that, Inspector? You killed your father, Marco. Farewell, Inspector! No! Marco! What's going on, Norm? It's over, Lorenzo. Get everyone to climb into the balloon carriage. There is no moment to lose. This tower is going to collapse. Marco, it's horrible. Yes, Christina. Your boyfriend Marco killed Walter Jones, his own father, and also Hubert de Nolan. I have the proof today. Of course, suspicion first fell on young Baina, who accompanied the victim on the path on the evening of the crime. Baina, who had to rebuke Walter Jones's advances one more time that evening. While one could evoke legitimate self-defense, Baina is responsible without a doubt for Walter Jones falling onto the rocks, and I confess that for a moment I thought that this fall entailed the death of Walter Jones. I was wrong. Walter Jones remained stuck in the rocks a few meters below the curving path, imprisoned in his electric wheelchair but very much alive, calling and signing for help. It was almost night, and moreover, there was the sound of the waves. I know all that, Sonia. Let me go on, I beg you. The report from the forensic expert received the next day is categorical. Walter Jones was hit by a .270 caliber short Magnum Winchester bullet in the back. On impact, the victim rolled further down from the initial point of his fall to end up on the sand, where he was found the next morning. The bullet did not go through the body. It was lodged in the sternum after it perforated the right lung. On the day that I arrived, I therefore did not notice anything abnormal. The impact of the bullet was invisible. Walter Jones lay spread on his back, a man weighing almost 500 pounds, and I was in no position to turn him. Baina was not the murderer, and my suspicions turned toward Hubert de Nolan. I became convinced that Hubert de Nolan had made the most of the fact that Mr. Jones was stuck between the rocks, and removed the key to his safe that he always wore around his neck. Mr. Jones, sufficiently lightheaded from his fall and weakened by his handicap, could do nothing to stop him. Obviously, Hubert de Nolan's dealings did not exonerate any one of you. In any case, in this business you are all the potential heirs, and therefore have good reason to end the days of the billionaire grandfather, especially if you found out that he'd planned to disinherit you for the betterment of a charming native. Isn't that so, Sonia? I have nothing to do with my grandfather's death. You know this very well, Norm. No matter what, my first concern was to find the weapon used for the crime, and I confess that this was not very complicated, because I got my hands on the weapon that corresponded with the projectile found in the body of Walter Jones in his own office. A weapon that in the hands of a good shot is perfectly capable of shooting a bullet from the library to a target situated 200 meters below in the shadows. The prints on the weapon condemned Hubert de Nolan. Moreover, he had already taken part in Walter Jones's safaris. He was familiar with this type of firearm and was capable of succeeding with a tough shot. But he was not the only one on this island who knew how to use a hunting weapon. Far from it. And Hubert de Nolan denied it with vehemence. Moreover, yesterday evening he promised me that this morning he would tell me the real identity of the culprit. Alas, this morning the poor man was dead. The murder of de Nolan was grossly disguised as a suicide. Someone did not want him to talk. And then I discovered that there was another person who had broken into the library at the moment of the murder. Someone who used the key card of a former employee who had left the island a while back. Who had stolen Simbi Laktar's card from Lorenzo's drawer and used it to go into the office and then the library at the hour of the crime?
Marco, of course. Yes, ladies and gentlemen, Marco slipped into gloves to use the crime weapon and shot Walter Jones. If Marco's fingerprints are not on the weapon, then how can you accuse him, Inspector? How do you explain the imprints of Hubert de Noland? De Noland did take the weapon in his hands, miss, but only to remove the eyepiece and observe the scene on the beach. Walter Jones being pushed by Baina. Walter Jones stranded on the rocks, incapable of moving, seriously shocked, but still alive. Basically, Walter Jones finally at his mercy. And why, according to you, did he not shoot our grandfather? Nolan had good reason to. Because he didn't think of it. Because it wasn't useful for him. Because he believed him to be dying on the rocks. What's the good of shooting at someone who's already about to die? Okay, but Marco then? Marco was in the room. He saw Nolan look at Walter Jones, and then he saw him hurry out of the room. To go grab the key to the safe that was around Walter Jones's neck? Yes, that's it, Billy. Marco had just found out that Walter Jones was his father, that he had raped his mother. He was in a rage. He took the weapon, repositioned the eyepiece, introduced a cartridge. He waited for Nolan to take the key from Walter Jones's neck and leave. Walter Jones was now alone on the rocks. Marco hoisted the weapon, aimed carefully like the good soldier he was. He shot. Walter Jones' body fell down backward and ended its fall further down on the beach. The proof of all this, Inspector. As far as his false alibi, it's useless to go there, isn't it, Christina? No, I think it's right like this, Inspector Norm. As for the proof of Marco's guilt, here we go. Once the crime was accomplished, he threw the gloves and Simbi Laktar's card in the trash chute. He thus expected to eliminate all traces of his crime. Alas for him, the shredder was conceived for paper and didn't digest the gloves, which remained blocked along with the card in the cogs. The gloves, bought in Moscow, were presumably a gift from Christina and still bore traces of flax oil. This oil is usually used to treat the stalks of precious weapons to bring out the veins in the wood. You're trying to tell us that the gloves did not leave a trace on the weapon. It's the weapon that left its trace on Marco's gloves. Yes, Lorenzo, and it's this that incriminates Marco as the murderer of Walter Jones. Então é isso. Eu achei bem legal jogar, tava pensando que precisava me dedicar mais a esses jogos de investigação de crimes. Mas esses sem limitação de tempo, sem... quando erra tem que refazer tudo, do tipo desse de agora, que a gente jogou no modo aventura, porque se fosse naquele com limitação de tempo, nunca que eu conseguiria. E gostei, acho que depois desses ele fez os últimos Siberia e encerrou muito bem a carreira, o Benoit Sokal, com o Siberia 4, né? O Mundo Antes. Acho eu que foi o ponto alto de contar bem uma história, quando estava se retirando da vida. E o Nicopol, que de início eu registrei como obra dele, não é. A única participação dele foi ser fundador e dono do estúdio White Birds. A Wikipédia ainda me levou um pouco ao erro, dizendo que ele era o projetista do jogo. Mas por tudo que eu li, pelos créditos do jogo completos, projetista nesse caso foi: o nosso próximo projeto aqui na empresa será Nicopol, a história do quadrinista Enik Bilal.
Só isso, não que ele tenha ido para a mesa de projetos e desenvolvido o jogo fixado como seria, nada disso. Como dono do estúdio, ele disse: vão atrás do Nick Bilal e consigam fazer um jogo com essa história dele, dos quadrinhos em 3 episódios, Nicopol. Então não vai ter sentido fazer esse jogo, pelo menos por enquanto, nessa nossa homenagem ao Benoît Sokal. Aqui realmente encerramos a obra dele. Fizemos todos os Siberia, mais o Emerson, mais Paradise, mais Sinking Island. Então é isso. Por hoje vamos ficando por aqui. O Exou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, o acompanhamento da jogatina de mais um game completo aqui no canal, mais do que um jogo completo, a obra completa em games do Benoît Sokal. Desejo boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.